Oi gente, eu sou a Mari Sampaio, eu sou fã e uso as roupas da Dress há muitos anos, acho que há uns 5, 6 anos. E lá atrás, quando eu ainda não sabia quais cuidados eu deveria ter ou não com as peças, eu perdi algumas peças, manchei algumas, prejudiquei outras. E depois de muita conversa com as meninas, também fiz algumas pesquisas e elas me deram várias instruções, me falaram vários caminhos que eu tenho que seguir para cuidar das minhas peças da marca. Eu aprendi e hoje eu tenho peças que duram 5, 6 anos, tipo essa camisa, que é lá atrás, assim que eu conheci a marca, eu comprei essa camisa e hoje ela tá intacta até hoje, tá super hidratada, não tem um craquelado, não tem uma manchinha. Isso tudo foi por causa dos cuidados que eu aprendi a ter depois de ter estragado algumas pecinhas. Pra quem não conhece, pra quem não sabe, vou explicar um pouquinho pra vocês como são feitas as peças da Dress & Co. É um material sintético muito similar ao couro natural. Então, precisa de alguns cuidados como qualquer outro tecido, igual por exemplo, tricô. Se você não cuida, se você usa com alguma peça espetada, alguma coisinha espetada, algum acessório errado, vai puxar um fiozinho. A seda, se você não lavar direito, se colocar numa máquina, vai rasgar. Então todo tecido requer cuidados específicos e não é diferente com esse material das peças da Dress, por isso eu tô aqui para falar para vocês quais são esses cuidados que eu tenho e que funcionam muito e que preservam super a peça. Muitas pessoas ainda têm a dúvida, a questão, vale a pena ter uma peça de material sintético? E a resposta é vale muito. Primeiro, o principal motivo não, um dos principais motivos é o seguinte, o custo é bem mais baixo, as peças são bem mais em conta, então vale super a pena. E segundo, elas são muito mais confortáveis, eu consumo muito mais as peças de material sintético, eu acho muito mais confortável, eu acho que veste melhor, é mais levinho, é mais soltinho, não é aquela coisa pesada. Inclusive a gente consegue usar no verão, consegue usar no inverno, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso também. E o terceiro fator, que é o fator ambiental, que eu não preciso nem falar, o couro animal já traz esse nome, eu não preciso nem explicar. Então eu acho essa questão ambiental uma questão também super importante, super conta na hora da gente consumir uma peça. Então, os principais cuidados são, o primeiro deles é guardar sempre as roupas penduradas. Se você deixar dobrada por muito tempo, ela vai criar um vinco que às vezes fica um pouco mais difícil de sair. Se ela ficar muito tempo na mesma posição dobrada, a roupa fica marcada. Então o ideal é sempre deixar as roupas penduradas. Aí vão me perguntar se pode passar ferro ou não para sair aquela marca. A roupa, assim que você vestir, ela já vai naturalmente saindo a marquinha, com os movimentos e tal, é um tecido mais maleável, ele vai saindo aquele vinco que fica. Se mesmo assim estiver te incomodando muito, você pode usar o ferro em temperaturas baixas, super importante, temperatura baixa do ferro, e a roupa tem que estar do lado avesso. Aqui em casa, também, a gente usa esse protetor no ferro. Além da gente usar a temperatura baixa e além da gente passar a roupa do avesso, a gente usa esse protetor no ferro, que é super importante também. Esse protetor é super fácil de encontrar, encontra em supermercado, em loja de coisa de casa, qualquer lojinha vocês encontram, é super de fácil acesso. Número 2, que eu vou mostrar pra vocês até como eu guardo, pra vocês terem uma ideia, é nunca misturar as peças com tecidos claros, com tecidos escuros e cores diferentes. Por que acontece? Alguns tecidos, jeans, sarja, quem não trabalha com isso, eu, por exemplo, a gente não sabe quais tecidos estão tingidos ou não. Então o ideal é sempre deixar cor clara com cor clara, independente do material, porque se você deixar, por exemplo, uma roupa da Dress, que é desse material sintético, junto com uma outra que solta tinta, um jeans, por exemplo, uma peça da Dress branca junto com um jeans, provavelmente a peça vai manchar e depois que manchou não tem mais o que fazer. Então, sempre as roupas brancas com branco, roupas escuras com roupas escuras, aí eu faço por tom aqui em casa, até inclusive na hora de procurar, de você escolher qual roupa você vai vestir, fica muito mais fácil. E outra coisa super importante também é na hora de usar. Então, não use uma peça da Dress, por exemplo, uma calça branca da Dress com uma blusa de tricô preto, por exemplo, porque o tecido, esse material sintético, ele é como se ele sugasse a tinta da outra, então ele vai absorver e vai transferir, e como eu falei, não tem mais o que fazer depois que mancha, então sempre evitar e não usar essas peças nesses tons, assim como eu falei. E na hora que você for viajar, vai montar uma mala, como eu falei,
as peças vão estar sempre penduradas, mas na hora de viajar por um período curto, não tem problema. A Dress agora manda esse saquinho junto com as roupas brancas, então na hora de viajar você coloca, até pra ela não encostar em outra, não ter o perigo de manchar, como eu expliquei pra vocês, mas por períodos curtos, tá? Não evita de deixar a peça dobrada por muito tempo, como eu já falei, e esse saquinho é mesmo pra prevenir de encostar em outras e manchar e tudo mais, então é super legal, assim como a gente, né, igual você tem saquinho de sapato pra hora de viajar, é um saquinho pra essas ocasiões, pra transportar a peça. Terceiro fator é, quando tiver alguma sujeirinha superficial, tipo maquiagem, caiu alguma coisa, encostou uma comida, tira com um paninho úmido e detergente neutro. Você pode até usar a esponja de lavar o lado mais suave dela, né, sem ser o lado mais forte, e passa superficialmente. Óbvio que sem esfregar, sem fazer muita pressão, porque como, igual eu falei, se você fizer isso, até mesmo num tapete, sei lá, caiu alguma coisa, se você esfregar muito, vai danificar o material. Então a gente tá falando das sujeirinhas mais superficiais. Coisa de maquiagem, vou mostrar pra vocês o exemplo. Então você vai esfregar sutilmente, de um jeito mais suave, com detergente neutro, e essas manchinhas são super tranquilas de sair. E quanto antes você tirar, né, mais fácil delas saírem 100%. Então agora a gente falou sobre aquela sujeirinha superficial, aquela coisinha que cai na roupa e tal. Agora, se você quiser de fato lavar a peça, como que você vai fazer? Você não coloca na máquina de jeito nenhum. Uma vez eu coloquei uma peça na máquina, eu perdi pra sempre, não tem volta. Então não colocar na máquina de jeito nenhum, lavar na mão a peça do lado avesso e com a água fria. Então são esses fatores super importantes. Depois a parte de secar, não colocar no sol, deixar secando na sombra, e aquela sombra é um lugar arejado, sabe? Sem ser uma sombra muito, aquele lugar sufocado. É importante que tenha aquele ar livre, o ar mais arejadinho. E por último, mas não menos importante, não use as peças muito justas. Por quê? Porque esse tecido, ele não tem lycra, ele não tem stretch, ele parece que tem, mas não tem. Então, por mais que ele seja super maleável, que ele seja confortável, que ele dê essa sensação de que tá esticando, ele não estica. Então, é igual você colocar uma blusa de cetim, por exemplo, muito apertada. Ela não vai esticar, ela vai rasgar. Então, se a peça estiver muito justa, corre o risco dela romper e de rasgar. E por fim, eu sei que eu falei muita coisa aqui, às vezes é difícil de memorizar um pouco, mas não se preocupem, todas as peças da Dress, elas vêm com essa etiquetinha aqui. Na parte de trás tem como cuidar da sua peça Dress & Co. Todos os itens que eu falei aqui estão escritinhos, então você não vai ter problema nenhum. Esqueceu de alguma coisa? Olha aqui, dá uma olhada, não faça nada se você não se lembrar, principalmente, né, na hora de lavar, sempre dê uma olhadinha, que é super importante e assim você não vai ter problema nenhum. Então, resumindo tudo que eu falei aqui pra vocês, sim, se você tiver os cuidados necessários e fizer tudo que eu falei aqui direitinho, a sua peça da Dress & Co vai durar por muito tempo. Beijos, espero que vocês tenham gostado, usem as minhas dicas e aproveitem, e até a próxima.